Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Entre Mães, o nosso terceiro episódio, e hoje nós temos uma convidada especial. Então, nos nossos primeiros episódios, a gente começou a contar das nossas histórias, a Lídia, a minha, e hoje a gente trouxe uma convidada para dividir essas histórias com a gente, né? Então, a gente vai apresentar a nossa convidada, que é a Roberta. Bem-vinda, Roberta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Nossa primeira aí convidada, então seja bem-vinda. Muitas vezes nas nossas vidas a gente quer seguir um roteiro, né? Acha que é tudo planejadinho e que vai sair tudo conforme o desejado, né? Mas a expectativa nem sempre é a nossa realidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho, nós três, né? As nossas histórias, compartilhando também a história da Roberta. Hoje, eu achei que a minha vida iria ser, né? Tudo seguir planejadinho. E aí o inesperado aconteceu, engravidei do Raul totalmente sem planejar. E quando eu achei que eu ia conseguir planejar tudo certinho depois da volta com o Caio, não é que o corpo esquentou de novo e veio a Manu? Já no meu caso, a gravidez foi super planejada, né? Então, vocês lembram que eu fiz uma produção independente, tudo organizadinho, dentro de um cronograma. E aí, agora a gente quer saber da nossa convidada, né? Da Roberta. Conta pra gente a sua história, Roberta. A Roberta tem uma filha que chama Manu, xará da nossa Manuzinha. A Manu foi planejada? Quais eram a expectativa para essa gravidez? Conta pra gente. Oi, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra. Eu fiquei ali babando no primeiro episódio para conhecer um pouquinho mais da história de vocês e fico muito feliz pelo convite. Espero poder compartilhar o máximo de informação. A Manu foi, sim, planejada. Eu vou começar um pouquinho aí numa retrospectiva, né? Eu sou de Ribeirão Preto, sou do interior, mas fazia 5 anos que eu estava morando no Rio. Então, a gente morou no Rio, vivendo a vida de solteiro, sem filhos, numa tranquilidade, né? Sem planejamentos, porque a liberdade da vida acontecia muito fácil. E aí surgiu a proposta do meu marido vir trabalhar aqui em Barretos, no interior. A gente já estava cogitando sobre a gravidez e aí o convite veio muito a calhar com a questão da maternidade, né? Você vir para uma cidade interior, com custo de vida mais interessante e mais tranquilidade no ritmo da vida mesmo, né? Sim. E então nós nos mudamos para Barretos em 2017 e a partir desse momento a gente falou, tá tranquilo, não planejamos assim, vai ser em tal data ou, né, não que a gente controle isso, mas assim, não teve um planejamento tão certinho, mas nós desencanamos e se viesse seria bem-vinda. Então, janeiro de 2017 nós mudamos, em junho de 2017 eu estava grávida da Manu. Foi bem rápido. Então, foi bem rápido. Então, não tive a experiência da expectativa, não teve aquela ansiedade pela gestação. Falando ainda um pouco da gestação, os 9 meses foram também muito tranquilos. Tive muito sono, enjoos pontuais, mas nada que atrapalhasse minha vida. Eu falo que assim, minha barriga eu carregava ela para qualquer lugar. Então, o sinônimo de liberdade ele ainda continuava muito presente. Você tinha alguma expectativa, Roberta, de barrigão, de fazer alguma coisa? Não. Esse período realmente da gestação não teve expectativa e realidade, foi tudo muito ainda acontecendo muito naturalmente, sem criar nenhuma expectativa futura. E você se gostou grávida? Gostei. Você gostava de carregar o barrigão, fazer as coisas barrigudas? Gostava de carregar o barrigão. Descobri depois que se eu tivesse uma barriguinha seria mais fácil de voltar, né? Porque foi um barrigão de verdade. Era engraçado porque quando eu chegava nos lugares, assim, já pro final da gestação, você usa uma roupa só, né? Sim. Quase nada serve. Então eu tinha alguns vestidos que eu ia em quase todos os lugares. E os vestidos, a barriga empina, o vestido fica curto, né? E aí eu chegava e as pessoas falavam, nossa, como essa barriga é grande. Eu olhava e falava assim, nossa, gente, todo mundo fala que minha barriga é grande. Todo mundo falando, né? Então, de fato, devia ser. Mas pra mim era, nossa, essas pessoas estão loucas, minha barriga nem era tão grande assim. A minha expectativa com a barriga, por ser personal, era que eu ia pôr tops, exibir a barriga e fazer atividade física,
E Não aconteceu. foi 0, porque eu passava mal da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então não Então, tinha assim, esse bem-estar da roupa fitness com a barriga. não, eu até fiz a atividade física, mas eu nadei muito, né? Uhum. Na gestação do Raul eu consegui nadar bastante. E na da Manu eu jogava beach tennis, Tá, mas mais ativa. não teve a expectativa, não foi frustrada. Repouso, né? É. A gravidez foi de risco, 9 meses lá, quieta em casa, podia descer a escada do prédio, que não tinha elevador onde eu morava, só uma vez no dia. Então eu engordei 20 quilos. Então foi assim. Não fiquei ruim, não fiquei mal com isso. Eu acho que eu tava numa gravidez assim tão legal, tão E tão feliz, que eu desejada. também tava igual a você. Tu não falava do barrigão e eu tava tranquilinha com ele. Sim. E aí, Roberta, e aí você engravidou da Manu, fácil, tranquilo, a gestação foi tranquila. E depois, como que foi se ver com um bebê? Você trabalhava aqui? Como que foi essa jornada de trabalho com a chegada da Manu? Eu acho que não é nem necessariamente o bebê no colo, mas assim, o processo parto, aí ele rompeu esse sonho bonitinho de, ela foi desejada, nossa, engravidei rápido, que barriga grande, mas que gestação tranquila. Aí veio o parto. E aí... E toda antes essa da chegada tranquilidade. do nenê tem o parto, né? Tem. Ele que precisa sair, passar né? por algum lugar, E aí, a questão do parto, assim, foi um parto normal, foi um parto também programado e foi redondo pelas vias de saúde, pensando aí no bem-estar do bebê e até no meu próprio corpo. Foram 8 horas, assim, entre 7 e 8 horas. Rápido, então tranquilo. Mas no finalzinho desse processo expulsivo, assim, que deve ter sido o quê? No final, umas 2 horas, que pareceu uma vida inteira, eu perdi a sensação de controle. Aquariana. Nós, aquarianos, Liberdade. É uma liberdade desde que eu controle tudo, né? Eu sou Exato. livre. Não é tão livre assim, né? E aí eu comecei a me perder emocionalmente, fisicamente eu estava muito bem respaldada, senti uma equipe muito redonda, meu marido parecia um torcedor de jogador de futebol, assim, assíduo, ele botava música e falava, vamos lá, assim, a equipe estava muito boa, mas o meu processo de não ter o controle, sabe a sensação de assim, eu vou mergulhar, se tu é natação, né? Eu vou mergulhar, mas quando eu quiser eu vou tirar a cabecinha pra fora e vou respirar. Exato. E aí esse processo final foi a sensação de eu vou tirar a cabecinha, mas alguém me afundou de novo, eu não respirei. E aí eu fui entrando nesse processo de perder o controle. Então ali pra mim já foi um rompimento do tudo foi tranquilo. Então falando de expectativa, apesar de eu não ter tido, a escolha da via de parto normal, sim, tinha uma expectativa de maior tranquilidade. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eu tinha ciência de que a gente pode depender da cesárea, se fosse necessário, se fosse respaldado, mas foi uma escolha e tudo caminhou para que desse certo dessa forma. Então, eu lembro, né, só depois de todo o processo, da doula me preparar muito. Vai acontecer tal coisa, você vai pedir tal coisa, e eu não vou deixar isso acontecer. Não é porque eu tô sendo má com você, porque eu já tenho experiência, já sei que esse processo vai acontecer. Então, ela foi muito importante, mas ali eu, Roberta, entrei num túnel, num loop que eu sumi, assim. Ali eu perdi completamente o controle e isso veio se estendendo no pós-parto e durante um bom período da maternidade. A gente entra no puerpério também, que é uma fase muito difícil, né? Exatamente. Então foi um mix desse pós-parto que eu ainda estava tentando digerir, porque foi essa coisa do falta de controle, e eu falei, tá bom, mas eu vou assumir. Ela nasceu, eu vou assumir. Então, assim, foi muito complicado, mas vai dar tudo certo. Ela veio pro meu colo, ela colocou a boca pra mamar, né, assim, na primeira, ela começou a chorar. Gente, uma sensação, assim, né, vocês sabem muito bem, assim, né? maravilhosa. Eu falei, gente, eu não sabia que existia essa sensação, assim, de tamanha, assim, é divino mesmo, assim. Não, E ela não tem mamou como super explicar. bem. Mamou super bem. A minha Manu mamou 1h30 depois que nasceu. Olha lá.
É de Manu, É né? de Manu, gente. É de Manu. Gente, ó, eu tenho que falar uma coisa aqui, que a Roberta foi escolhida para ser a primeira entrevistada, né? Nossa primeira convidada. E durante a gestação toda, ela me via e falava, ó, a minha é Manu. Então, assim, durante a gestação eu tive algumas trocas de experiências com ela, né? Não tão a fundo igual a gente está fazendo agora. Mas ela foi uma das que me avisaram que a Manu ia vir para arrebentar a boca do balão. Eu acho que é legal falar da Roberta, que eu acho que eu e a Lid pensamos nela como uma primeira convidada, porque a gente teve algumas situações de encontro com a Roberta que a gente viu que ela era uma mãe real, né? Com os perrengues com a Manu, ali a gente sabe que ela é uma mãe que trabalha, então a gente falou, não, vamos, que ela precisa dividir as realidades dela. E falando nisso, quando você fala, né, o parto foi sua via de realidade para a maternidade, né, Roberta? Foi. E aí conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, né, que além do afeto que vem, desse amor, né, surreal que acontece, você tem uma profissão, e aí conta pra gente como é que foi essa realidade de você ter a Manu, ficar imersa na maternidade, o que isso também te gerou aí de expectativa e realidade, conta pra gente. Bom, a expectativa em relação, eu sou arquiteta, né, eu trabalho como autônoma e até no período anterior a decidir engravidar, eu já trabalhava home office. Isso já me dava uma liberdade de horário, de controle um pouco maior. Então, não era uma preocupação inicial. Mas aí, a barriga começou a crescer, eu estava numa cidade nova, né, era um cenário novo. O meu trabalho depende muito de contato, de conhecer as pessoas, para que, através disso, elas acessem o meu trabalho. Então, eu fui olhando para isso e falei, não, eu acho que dá para dar essa pausa e olhar somente para a maternidade, cuidar somente da minha filha. Então, aproveitar justamente que eu não tinha esse contato inicial, que eu estava numa cidade nova, e falei, não, vou fazer essa pausa e vou ficar exclusiva para a maternidade. E aí, agora sim, a gente pode falar claramente de expectativa versus realidade, né? Porque quando eu digo exclusivo, é não ter ajuda para nada. Nós estamos aqui, nossa família é de Ribeirão, é muito próximo, mas não é, vou correr ali para tomar um cafezinho, Sim. ou corre aqui para eu dormir um pouquinho, né? Então, eu tive ajuda por alguns momentos, minha sogra vinha, minha mãe vinha, mas aí era tudo muito intenso quando elas vinham, né? Então, não era aquela rede de apoio de instantes. Aí, realmente gerava uma situação mais complexa. Então, falando de expectativa, eu tinha a ideia de que, nossa, eu vou ser aquela mãe tranquila, que não trabalha, que tá só pra filha, ela cochilou, eu cochilo também, né? Então, assim, não vou ficar cansada, vai dar tudo certo. E aí, eu faço a conexão lá com o túnel do parto e a realidade veio. Então, assim, a Manu era uma bebezinha que chorava muito. Tudo que ela dormiu muito em uma semana, que foi o período que eu passei em Ribeirão com ela na casa da minha mãe, eu cheguei em Barretos, ela decidiu que ela não ia dormir nunca mais. Conheço bem essa história. Então, assim, ela era uma bebê que não dormia e ela chorava e gritava muito. E o som, pra mim, é muito perturbador. Então, aí eu comecei a ficar no looping desse... o barulho me incomoda, mas é minha filha, eu preciso acolher, mas eu preciso ser acolhida. Então, aí, falando de realidade, eu perdi o controle novamente. Então, Roberto, você tá falando só maldade, né? Não, tinha os instantes maravilhosos, então... Sim, com certeza. A gente entende. Depois de horas muito bem dormidas, que normalmente era já pro fim da madrugada. Então, assim, das 4 da manhã até 7, 8, é o período que ela mais dormia. Então, nós duas acordávamos felizes. Então, a gente sentava, brincava, cantava, era descansado. Então, era bem leve. Mas as noites e a rotina fugiram muito do controle e fugiram total da expectativa. E eu falo que a madrugada é muito complicado, porque o cansaço, né, a imersão ali do período noturno já te dá um pouco de ansiedade, pelo menos para mim, porque entra naquilo que a gente falou, de aquariana, de seguir o controle das coisas.
Então, assim, a noite já me gera um pouco de ansiedade. Uhum. E as madrugadas são muito longas. E são solitárias. E são solitárias. muito solitárias. São solitárias. Eu acho que é o ponto que mais me pega, assim. É a parte do não dormir, né? O cansaço da privação do sono, de estar em pé ali com o bebê, porque muitas vezes você tem que levantar, ninar o bebê em pé, né? Eu acho que é uma parte que dá pra pirar mesmo. E aí falando, né, já que você usou a palavra solitário das madrugadas, o que aconteceu com a minha expectativa e o que foi de fato realidade? Quando eu pensei, eu vou ficar exclusivo para ela, eu não vou trabalhar, eu me isolei. Eu fiquei muito solitária. E isso não foi bom para mim nem para ela. Então, porque as pessoas estão tocando a vida, a rotina, e eu parei para ela, por ela. E aí todo mundo saiu para trabalhar, né? Então o marido saiu para trabalhar, eu não tinha funcionária em casa, então eu tinha só uma faxineira que ia uma vez na semana, que era ótimo, porque eu sentava para fofocar, que era a pessoa que eu via, via gente. E uma das coisas que me ajudou foi morar em prédio, então eu caminhava muito nas áreas comuns com a Manu, então era o jeito que eu socializava, mas não era uma amiga, né? Não era um papo de trabalho que não fala de filho. Então, era sempre assim, você encontra alguém ali, você socializa, fala alguma coisa, mas ela quer saber do bebê. Ai, que bonitinha, quantos meses, o que tá fazendo, já tá comendo, tá andando. Então, o assunto filho, ele permanece muito constante. Então, assim, essa realidade é uma que, assim, eu não... Os primeiros meses do bebê, assim, sei lá, 6, 5 meses, a gente perde até um pouco da identidade, né? A gente fica nesse looping que você falou aí, que a gente se vê muito, né, atrás do bebê, o bebê sempre em primeiro lugar. É quase que se fosse uma coisa só, né? Isso, assim, parece exatamente. que o cortão ainda não foi cortado, exatamente, né? é uma simbiose, simbiose. né? A mãe quer viver pro filho, quer que desenvolve, quer que come, quer que amamenta, então é muito a criança, né? E a gente vai se deixando em tudo, né? Eu acho que é até importante falar assim, investimento, em olhar, e a gente fica de pijama, não é? Eu lembro de mim na minha licença maternidade, era pijama, coque, o banho era na hora que dava, comia na hora que dava, né? Então a gente vai se isolando mesmo. Exatamente. O banho escutando o choro da criança, porque mesmo que não tá chorando, você escuta. Escuta. Né? Isso aí é fantástico. Não, todo mundo, todas as mães é unânime. já escutaram o bebê chorando e o bebê não estava chorando. Em casa ainda era menos, porque eu colocava o carrinho dentro do banheiro, né? Isso. O carrinho dentro do banheiro ou na porta do banheiro. Então, eu conseguia fazer sim e saber que realmente ela não estava chorando. Mas quando eu ia para casa da minha mãe, eu deixava ela com alguém, porque afinal, né, tinha rede de apoio que eu não tinha quando eu estava aqui. Gente, mas ela chorava muito, parecia que estava matando a criança, que no caso não estava, né? Era só o chuveiro fazendo barulho. É isso. E como foi essa volta sua, né? O que te despertou a falar assim, ó, não, tô solitária, né? Acho que eu preciso voltar a trabalhar. Como foi essa volta? Conta um pouquinho pra gente como é a Roberta mãe em ambiente de trabalho agora. E quanto tempo, né, que levou para você se perceber, né, nessa solidão, nessa questão que, poxa, me abandonei. Quanto tempo levou tudo isso, Roberta? Eu acho que tudo começou mais com a questão do choro excessivo, né? Então a Manu chorava muito e as madrugadas eram piores. E aí eu fazia as fotos mensais. E teve uma das fotos que eu fiz de 5 para 6 meses dela, já era a foto de 6, mas ela ainda estava na transição, que a barriguinha estava muito estufada na foto, assim, chama atenção a barriguinha dela. E aí, quando eu fui mostrar a foto para minha mãe, ela falou assim, mas essa barriga não tá muito grande para uma bebê que só era peito, não tinha nada, né? E aí foram vindo, assim, em grãozinhos de areia as informações. Então, minha mãe falou da barriguinha que tá grande, ela chorava muito. Eu comentava com alguma outra mãe e falava, nossa, mas ela chora muito. Ah, mas é normal, é cólica. Né? 3 meses passa. 3 meses não passou. Pediatra. Então, já deu 3 meses. Tava assim, contando os dias, não passou não. O que a gente faz? Deu 4 meses, não passou, deu 5 meses. Enfim, 6 meses, introdução de alimentar, a menina ainda esgoelava.
Eu falava, não é possível. E aí eu tive um surto, fui na pediatra e falei assim, tem alguma coisa errada. Me ajuda, porque tem alguma coisa errada. Faz o exame que precisa fazer, faz o procedimento que precisa fazer, a gente precisa descobrir o que ela tem. E aí foi constatado que a Manu tinha alergia à proteína do leite de vaca. Por isso que ela... Ela gritava tanto. Hoje, minha filha tá com 7 anos, ela ainda grita, não tem mais alergia. Mas... É o perfil, Grita por adotou. outras coisas. Mas grita Adotou o perfil pra vida. Exato. Ou ela adotou pra vida ou ele foi só somatizado. Então, naquele momento, ele era mais intenso, já unificando com a personalidade dela, que também é intensa. Então, eu começo a sentir a minha mudança, a minha busca para olhar um pouco para mim, quando eu começo a organizar com ela. Então, é onde eu tenho força de chegar na pediatra e falar, não, tá todo mundo me falando que é normal, mas não tá normal. Façam alguma coisa, me mostrem alguma alternativa, porque assim, não tá normal. Então, eu acho que a força começa a vir aí, mas ainda muito como mãe, olhando para ela. E aí vem esse resgate, ela vai melhorando, suavemente, de novo, né? Não foi milagroso, porque ela é intensa e é da personalidade dela ser intensa. Então, os choros permaneceram, a dificuldade de dormir permaneceu, mas as barriguinhas inchadas já não tinham mais, então já não era mais o choro da dor. Era o choro da Bia, era o choro do cansaço excessivo, choro de criança. E aí eu fui cuidando dela. Nesse período já, lá para os 7 meses dela, começaram a surgir alguns projetos que eu fui pegando ali, trabalhando do jeito que dava, ainda no home office, mas que me ajudaram a sair do processo de solidão. Então, eu ia para a obra, eu via, que seja o pedreiro, o gesseiro, o pintor, eram pessoas que eu conversava que não era sobre filho. Era outro assunto, Era né? outro assunto. Dá uma... Com o certeza. meu trabalho, ele trabalha muito a criatividade, então eu conseguia me desligar, não no sentido que, né, uma vez mãe, você não desliga nunca mais, mas assim, eu conseguia não pensar na maternidade e criar coisas belas, né? Então o belo agrada o olho, agrada o processo criativo. Então eu comecei a entender que existia uma outra Roberta que não só a mãe. E também não aquela Roberta que não planejava nada, porque a vida era muito simples, era muito fácil, né? Então começou a surgir uma outra Roberta. Nasceu a nova Roberta. A nova Roberta. Então foi ali para os 7 meses dela que começou. E nesse processo, Roberta, você sempre está contando aqui na sua história que você e seu marido são sozinhos aqui. Então, nessa transição da Roberta, que foi se reinventando, como é que você fazia com a Manu com 7 meses? Tinha uma rede de apoio, ou a rede de apoio era você levando a Manu junto? Conta pra gente um pouquinho, que eu acho que isso também é muito importante, né, na história. Com certeza. A rede de apoio eram os horários de almoço do Guilherme, se era alguma coisa que eu não podia levar a ela, enfim, eram os horários que ele estava em casa, o Sling e a Manu comigo, a Manu me apoiando. Então, era muito caminhar junto. Claro que foram escolhas também de aceitação de projetos que isso cabia. Então, eu aceitei projeto de pessoas que me conheciam, que sabiam que eu era mãe e que eu sabia que eu estava nesse processo de home office. Então, assim, a condição é essa, isso não significava que os projetos iam demorar mais e que existia um atraso, mas que tinha uma flexibilidade, que eu ia aparecer na obra com uma criança e, enfim, coisas desse tipo podiam acontecer. E foi muito bem recebido nesse sentido, então fluiu bem. Fora ela comigo mesma e o Guilherme, era a faxineira de vez em quando, mas não tinha uma rede de apoio, não contratei babá. Foi uma decisão inicial que eu não recomendo. Hoje você faria diferente. Hoje eu faria totalmente diferente, eu já saía da maternidade com alguém e com uma mamadeira. Junto. Uma chupeta. Mamadeira, chupeta e uma babá. Eu já saía da maternidade com esse combo. Ela também não pegou mamadeira? Ela cuspia a chupeta, a mamadeira, a mãe dela... É assim, eu falei que eu não ia dar. Né? Começou tudo com o processo da teimosia. Da idealização. Da idealização, também, né? Da expectativa, né? Não, se eu vou parar de trabalhar, se eu vou ficar exclusiva para ela, para que pôr horário de mamar? Não precisa. Não precisa da mamadeira. Eu dou. Ali, né? Chupeta, eu tô ali, na hora que ela quiser, tô ali, vai estragar o dente, vou não. A exaustão vem, põe chupeta, a criança gospe. Compra outra marca.
põe. Ela gospe de novo. Você fala, ai meu Deus do céu. Aí, guspia, desisti, vamos ficar. A amamentação nunca foi um problema para mim. Ele é um problema para quem precisa ajudar. Então, se você sai, a pessoa acha que a criança chorou porque ela tá com fome. Você pode acabar de dar, sei lá quantos litros, uma vaca inteira para a criança, mas chorou é peito. E aí você escolheu não dar chupeta, então a criança tá chorando, o peito não tá aqui, deu muito errado. Mas não é essa situação. Mas assim, eu acho que ajuda nesse sentido. E aí você tá contando, né, dos 7 meses que você voltou e de toda essa sua história sem a rede de apoio. E quando que aqui em Barretos você começou a ter rede de apoio e realmente voltou para o mercado de trabalho com uma pausa, assim, como mãe, né? A Roberta arquiteta e a Manu sendo cuidada por alguém. Teve essa fase? Escola. A escola, assim, para mim é a salvação, é a rede de apoio. Inclusive, uma das escolhas entre a expectativa era ficar exclusiva, escola com 2 anos, não comer açúcar, né? Tem algumas coisas, vai se desmoronando, né? Igual o dominó. E a escola, a expectativa era colocá-la com 2 anos. Com 1 ano e 4 meses eu fui conhecer a escola, ela entrou no meio do ano com 1 ano e 6. Foi outra expectativa quebrada. Foi outra expectativa quebrada. E você sofreu com isso, Roberta, nessa transição? Teve culpa? Minha filha com 2 anos antes dos 2 anos. Teve um processo ou você foi se libertando dessas expectativas? Não, foi libertação mesmo, assim. Até porque o que eu busco muito para me sentir menos culpada em todas as escolhas que a gente carrega culpa para tudo quanto é lado, é olhar para ela e para o comportamento dela. E a Manu é muito sociável, né? Então, essa ida na escola com 1 ano e 4 meses que ela foi conhecer, ela já não olhou para trás. Então, ela me buscava, né? Porque você faz toda a adaptação. Então, ela me buscava de vez em quando, me acessava, mas não teve choro, não me deixa, né? Não teve nada disso. Então, isso tornou o processo mais leve. E aí, ela começou por meio período. Então, esse meio período, que eram os períodos da tarde, a Manu não é criança de madrugada, ela nunca foi de acordar muito cedo. Então, as manhãs para mim rendiam porque eu acordava cedo. Então, eu acordava antes dela, eu conseguia ter aquele momento de respiro sozinho, ou se a madrugada foi difícil, eu estendia junto com ela, a gente passava a manhã juntas, almoçava e ela ia para a escola. Então, me ajudava bastante. À tarde, para mim, aí começava a render. Aí os projetos, aqueles que com 7 meses estavam ali, já tinham um volume mais intenso, e aí eu consegui, eu acho que ainda não acessar a Roberta mulher, mas já acessar a Roberta profissional. Então ali já voltou a ter 2 personalidades. Então tinha a Roberta mãe e a Roberta profissional que estava ali já se posicionando com o suporte da escola, conseguindo trabalhar com tranquilidade. Roberta, eu tô aqui pensando, olhando para você, lembrando do que a gente conversou antes. Tudo que vai ser a Manu, porque essas Manus são muito parecidas. Exatamente. Eu acho que a Manu vai ter esse perfil, assim, lembrei um pouco de como foi a adaptação do Raul na escola. Para mim foi muito complicado, eu deixava o Raul e ficava chorando dentro do carro, porque o Raul era de grudar na perna, chorar, e assim, o Raul é totalmente diferente da Manuela. O Raul é super meiguinho, mas ele faz um charminho, um dengo. A Manuela, eu acho que ela já vai, né? Então, assim, o que eu tava olhando para você e pensando, assim, na parte que você me falou, foi libertador, né? Talvez tenha sido libertador até para ela. Sim. Né? De ver que ela foi e fluiu bem e aconteceu, porque a criança também, a gente fala que a criança gosta de criança, né? Sim. A criança precisa de criança. Então, assim, esses momentos que vocês tinham solitários, talvez foi libertador até para ela. Sim. Né? E foi bom para você ver que ela estava bem para continuar bem. Eu acho que a Mari tem um pouco disso para contar também, porque o Joca também sempre foi muito resolvido, assim, né, Mari? Ele sempre foi muito bem na escola. É legal compartilhar histórias, né? Eu acho que isso vai ser a grande jogada das entrevistas, né? Porque a gente vai se identificando. Eu me identifiquei muito com a Roberta com as questões de rede de apoio, minha família não é daqui, o carrinho no banheiro para tomar banho, a escola salvando as nossas vidas, né?
Mas o Joca é muito parecido com a Manu, tanto que a gente se encontra de vez em quando e ele e a Manu bate de frente, porque eles são São duas muito, energias muito muito intensas. parecidos. Então é isso, o Joca também foi pra escola, voltou agora, igual o Raul que falava que ia chorar, o Joca falou, não, eu quero ficar lá, e nem consegui dar tchau pra ele, porque ele já tava lá no meio da galera. Então são personalidades que eu acho que quando a Lid compara, acho que você deve ter sentido isso, que acho que nos ajuda também nessa autonomia, né? De ver que os Sim. filhos vão, né? Sim. E a gente também vai, né? Com tranquilidade fazendo essas coisas, né? Eu acho que eles são muito a resposta, né? E eu entendo o seu choro no carro, porque talvez se tivesse ela chorado para ficar, eu teria voltado atrás e ficado ali, né, nessa... Já não estava mais num processo tão de solidão, mas assim, nesse mundo imerso muito só eu e ela ainda, porque você fala assim, gente, eu fiz uma expectativa de ir com ela até 2 anos, tô tentando antecipar e ela tá sofrendo, seria pesado. Peraí, né? Não é bem assim. Seria pesado, então... E a gente tem essa... Falando em expectativa e realidade, né? Sou bem agitada, sempre fui muito ativa desde criança. Então, a expectativa quando a gente engravidou junto é que o Raul ia ser o fogo na roupa e o Joca ia ser o zen. E o Raul vai acelerar o Joca e Ao Zero. contrário. expectativa totalmente frustrada, totalmente ao contrário. Uhum. Inclusive, a gente brinca assim que a gente gerou trocado, né? Porque Se não fosse no mesmo momento o parto, Nossa, teria trocado na maternidade ali. mas assim, o Raul é muito parecido com a Mari, assim, e o Joca é bem ativo, assim, bem parecido comigo. E você? Tinha essa expectativa como a Manu ia ser de personalidade? Achou que ela ia ser mais calma? Como que era a sua expectativa quanto à personalidade da Manu? Isso. Eu não sei se eu usaria a palavra expectativa, porque uma das frases que eu mais usava, eu demorei até pra descobrir sexo, enfim, porque eu só queria que viesse com saúde. Apesar de sentir lá no fundo que era menina, o Guilherme falava assim, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas aí já vem a culpa ali, né? Então a mãe assim, mas se eu falar que é menina e for menino, né? Falar eu comigo, eu com a barriga ali, né? A culpa começa já desde o tava ali, momento do positivo, né? já É tava bem ali. isso. né? Você vai achar que é outra coisa. Então, assim, não teve exatamente uma expectativa sobre a personalidade, mas eu não imaginava ela tão intensa. Não imaginava. Ela é 1000 vezes mais inteligente do que talvez eu pudesse imaginar. Essa socialização dela assim, é deliciosa, assim, de ver ela compartilhando, como ela acolhe as amigas, assim, isso é muito gostoso. Mas ela é muito intensa. E aí volto falando um pouco de signo, né? Então, assim, eu sou aquariana, gosto da minha liberdade, eu tenho uma intensidade, mas ela é interna, ela é calada. É uma intensidade que ferve, borbulha aqui dentro. Mas é nossa, né? Mas é minha, é contida e ela vai me levar para algum movimento. A dela é externalizada. E é o grito, e é o corpo que movimenta, então é tudo muito... E aí eu tenho que calar a minha intensidade para lidar com a dela que já está externalizada. Então, essa realidade, assim, é uma surpresa. Ô, gente, mais uma curiosidade, tá? A Roberta é aquariana, eu sou aquariana. A Manuela dela é pisciana. A minha Manuela é pisciana também. Aguardemos. É bom que você já tá vendo ali, ó. Tô no trailer do filme. O Joca era o trailer da fase que eu ia viver com o Raul, agora tem a Manuela aí. E aí conta pra gente um pouquinho, né? E aí a Manu vai crescendo e vai quebrando as expectativas, né? Vai vindo a realidade, você voltando aí a ser mulher, né? No trabalho. E quando acendeu, assim, a Roberta de novo mulher, né? Não mãe, não arquiteta. Quando que veio isso? Com quantos anos da Manu? Porque eu acho que cada mãe também se liberta numa fase, né, Roberta? Sim, sim. Eu acho que esse processo da liberdade de escolha do meu trabalho, de não ter uma cobrança financeira tão grande, de poder curtir isso aos poucos, fez com que o meu trabalho fosse crescendo gradualmente. Então foi possível fazer isso de forma muito tranquila. E aí a gente tem que falar também um detalhe que não dá para não citar, que é a Manu de 2018. E a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho. Então, que muito ruim, né?
perde-se muitas vidas, enfim, é uma tragédia, mas que permite esse trabalho home office e numa intensidade um pouco mais tranquila. É aceitável, todo mundo está em casa, todo mundo está em casa com os filhos, né? Então eu volto para esse processo. Não era aquela solidão de antes, né? Não era um momento do mundo mundial, que todo mundo tá vivendo isso, né? Então foi mais tranquilo porque eu consegui fazer a escala desse trabalho gradualmente. 2021 eu já começo a movimentar ali, mesmo que ainda no home office, mas assim, trocar logo de escritório, já olhar para o lado um pouco mais profissional, já começo a ter a intenção de buscar ajuda. Eu vou falar da Milena, né? A Milena Sasdelli, que é consultora de estilo, de moda. Uma amiga tinha feito um processo com ela, e aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, olha que interessante. Então acho que o lado mulher começou a falar assim, acho que eu posso olhar para mim dessa forma, no meu vestir, nesse resgate. Isso também tinha relação com a própria formatação do escritório, né? Então, mudança de logo do escritório para uma coisa mais profissional, a vestimenta que vai de encontro com essa profissional que está querendo retomar, mas que existe uma mulher ali também querendo se reencontrar, né? Com uma nova leitura. Então, esse processo começa ali um pouco mais silencioso em 2021 e em 2022 ele vem com mais força pela ação. Então, em 2021 eu começo a ter a intenção, a procurar, a chamar, a conversar, mas não ainda efetivar. Aí, em 2022 eu já contrato a Milena, já fecho, já começo a gerar mais esse movimento. Então, aí eu vou para nutricionista, eu volto para academia. Então, eu começo a fazer esse movimento de olhar para mim. Eu vou para terapia pela primeira vez nesse puerpério de, vamos pegar aí 2018 até 2022. 4 anos. 4 anos de puerpério, porque foi olhando muito para ela ali, com uma escala ainda de trabalho, mas quase exclusiva. Então, em 2022, que eu falo que é o marco realmente de olhar para mim com maior intensidade. E é legal você falar da Milena, que a Milena, ela consegue, né, ter um trabalho, ela fez comigo também, eu fiz a coloração com ela, e ela faz essa parte de estilo, né, muito bem, assim, que a gente consegue, é o nosso gosto, né, mas é em cima do que combina naquele momento, né. Sim. Eu tive muitas vezes que eu coloquei uma roupa e tirei e falei, não, mas agora eu sou mãe. Não sei se vocês tiveram isso. Então, assim, eu sempre fui bem mais, meu estilo sempre foi mais esportivo, até pelo meu trabalho, mas porque eu gosto mesmo do conforto. Eu acho que depois da pandemia, muitas dessas pessoas assumiram esse, né, ligar mais para o conforto, né? Então, assim, a Milena vem como essa ajuda, né, para externalizar, talvez, aquilo que você queria passar ali, né? Sim. E a parte da terapia ajuda também a você, né? Então, você acha legal falar isso, que você conseguiu pedir ajuda das duas maneiras, né? Tanto externo quanto falar da verdade, parte emocional. A interna, a emocional, ela veio depois da Milena, porque no processo dela eu fiz o pacote completo lá, que ela faz medição, não só coloração, e aí eu lembro dela chegar lá em casa, né, ainda naquele caos, então eu não lembro se era um sábado, um domingo à noite, foi uma coisa assim, que ela mora em São Paulo, né, então ela veio atender e era um horário assim, meio fora do horário de rotina, né, do horário comercial. O Guilherme estava na sala com a Manu, e aí a gente foi pro escritório, e ela, do que você gosta? E ela foi fazer umas perguntas, não sei do que eu gosto. Do jeito que a Manu gosta, né? né? Não sei do que eu gosto. Não, mas cor? Não tem uma cor. E aí começou a vir uns insights que eu falei assim, Milena, eu não sei te responder isso. E aí, claro, ela foi me ajudando nesse processo todo. E aí, paralelamente a isso, eu falei, acho que alguém precisa me ajudar a questionar o que eu gosto, né? Porque assim, ela tá me ajudando com a questão de roupa, estilo, acessório, enfim. Mas eu precisava olhar pro outro lado, né? Roberta, o que você gosta de fazer de hobby? Então, de ter esse encontro, assim, né? Esse reencontro. E é um reencontro mudado, né? Falo que depois que a gente se torna mãe, muda. Né? Porque eu acho que mãe é um papel que a gente nunca exerceu. Aí a hora que você exerce a primeira vez, muda gosto, muda
rotina, muda os nossos interesses. E é interessante que eu também voltei, hoje o Joca tem 4, eu voltei o ano passado. Quando o Joca com 4 anos, que eu também senti que eu saí do puerpério, que eu voltei a fazer exercício físico, quem sou eu, quero emagrecer, voltei a me buscar, muito parecido com você também, Roberta. Acho que a gente podia falar mais sobre parar desses 60 dias de neblina, né? E 4 anos de turbulência. Você sabe que eu já falei várias vezes isso, mas eu acho que esses 5 meses de licença maternidade é totalmente, né, equivocado, assim, porque começa a introdução alimentar com 6, ou seja, a mãe não tá. Entendeu? Então, assim, é um processo que não é 5 meses, 6 meses, é um processo longo, né? Para algumas pessoas, ainda mais longo. Então, acho que são coisas, né, que... Mas eu vou pegar o gancho de você falar sobre a questão, né, da licença maternidade de 5 meses, eu que escolhi ficar exclusivo, e a questão da solidão, gente, eu não aconselho. Eu sei que muitos trabalhos isso não é viável, né? Mas eu acho que se ela pudesse ser estendida, mas com escalas menores... Flexível, né? Vamos falar... com escalas menores, assim, seria o melhor dos mundos. Eu entendo que uma empresa, para funcionar, ela depende de funcionário ativo, enfim, né? Não vamos ser aqui sonhadoras. Com certeza. A nível tem que ser realista, mas assim, eu acho que voltar meio período seria importantíssimo. Tinha que ser mais flexível, né? Porque quando você fica exclusivo, como eu fiquei para Manu, por um período muito grande, você estende esse processo de se olhar, de olhar para o profissional, que também não é assim, né? Não é errado, mas também, para mim, eu gostaria de ter puxado ele um pouquinho, assim, de ter conseguido ter essa percepção um pouco antes. Roberta, mas por quê? Não teve problema nenhum, a Manu é maravilhosa, foi tudo bem, financeiramente a gente estava assegurado, isso estava tranquilo, porque seria mais leve. Sim. A maternidade seria mais leve. Tanto que, apesar do caos todo da pandemia, a pandemia para mim foi leve no sentido de eu estar mais próximo. A gente criou grupos que a gente escolheu estar mais restrito, mas juntos. Então eu já não sentia mais aquela solidão, apesar de uma pandemia. Sim. Então eu acho que você estar com outras pessoas é muito importante. Então, se existisse um protocolo aí que a gente pudesse escolher, seria estender um pouco mais essa licença maternidade, voltando com uma escala menor de trabalho. Sim. O tempo todo, né? De onde é Acabou de isso? aparecer. Gente. Manu. Você é patrocinada? Você gravou? Eu sou A a- Mari tinha que ter gravado pra dar aqueles cortes. Eu sou Você é aqui, ó, patrocinada? maçãzinha do Não, é iPhone. Manu. Ai, E aí, de tudo isso que a gente tá falando, né, Roberta? Muita coisa, né? Uma história, assim, muito rica, muito bacana, assim, compartilhar as coisas com você. Conta pra gente, assim, a expectativa. Você tinha a expectativa de ser a mãe que você se tornou? não. Eu sou muito mais doida, muito mais bagunçada do que a mãe que eu idealizei que eu seria. Eu achei que eu seria uma mãe mais paciente, com maior disponibilidade, não é de tempo eu consigo gerenciar, mas mais disponibilidade emocional. Enfim, agora eu sou uma mãe mais caos, assim, mais bagunçada, não no sentido de organização geral, mas assim, claro que isso vem vinculado à personalidade de cada criança, né? E aí, essa pergunta me puxa para um assunto que a gente já comentou lá atrás, mas que não me veio essa questão, né? De, você tinha uma expectativa da personalidade da Manu? Eu acho que não necessariamente da personalidade, mas eu tinha a expectativa de que eu poderia apresentar o mundo para ela, com o meu olhar, com as minhas palavras, do meu jeito. E ela quer conhecer o mundo e ela quer explorar o mundo do jeito dela. Então, quando eu falo, eu tinha expectativa de sentar para brincar. Quando eu sento para brincar, ela levanta e sai correndo. E aí eu tenho que me adaptar ao jogo. Então, quando eu digo bagunçada, eu comentei isso com vocês e eu vou usar ele de exemplo de novo, né? Associando aí com a minha profissão. Então, existe a expectativa, que é um projeto feito com tempo, planejado e depois executado sem mudar uma vírgula. E existe o projeto de reforma,
né? Que você começa, descobre um pilar no meio do caminho, quebra uma parede, descobre um cano de ferro velho que você tem que trocar. Então, a expectativa da mãe que eu gostaria de ser, qual que eu seria? Eu gostaria de ser a mãe do projeto, que eu programei, que eu ia sentar, que eu ia brincar. E eu sou a mãe da reforma. Então, eu acho que nesse Ótima sentido comparação. que vem a bagunça, sabe? É a mãe que tá sempre se adaptando para adequar a ela ali. Só para finalizar, uma coisa muito importante que eu também falei que era uma expectativa e a realidade é, não, a criança que vai se adaptar à minha rotina. Eu não mudo a minha rotina por conta de criança, ela vai se adaptar à minha rotina. Bem, Abre o guarda-chuva que era que eu custa não, a hora que ela dorme, a hora que é o evento, né, acontece. Então, assim, a gente se adapta totalmente à rotina da criança. Exatamente. Então é isso, a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Um bate-papo muito legal, uma pessoa maravilhosa, né? Uma mãe super real, igual nós falamos. Muitos perrengues aí com a Manuzinha, que eu ainda hei de passar os meus. Sim. Mas nós temos que encerrar por aqui. Para encerrar, né? Vocês estão percebendo que, né, a gente está sempre gravando com camisetas, com frases aí, né, de maternidade, e a gente vai presentear a nossa convidada com uma camiseta que a gente achou a frase bem parecida com a sua personalidade, né, com a história que a gente conheceu. Acho que a gente pode ser bem sincera com você. A gente tem essa ideia de presentear cada convidado com uma camiseta de frase, e a gente estava buscando a sua frase, tá? Mas essa camiseta eu tinha comprado para mim. Ah lá! E aí, quando a gente saiu do nosso primeiro encontro, eu falei para Mara, aquela camiseta tem que ser dela. Então, eu espero que seja uma frase que se enquadre no seu dia a dia. Nossos tá? vínculos de Os novo. nossos vínculos. Obrigada. Vamos abrir, né, gente? Vamos mostrar essa frase. Será que eu mostro ou leio primeiro? Vou mostrar primeiro, depois eu vou ler para ver minha cara de surpresa. Agora leia. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Muito bom. Muito bom, adorei. Obrigada, Muito meninas. obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. A gente encerra mais esse episódio, que vocês aí possam ver, sigam a gente aí no Instagram, vejam aí nosso episódio no YouTube, no Spotify, e logo mais a gente vai estar aí com mais convidados para vocês. Obrigado, até o próximo episódio.